Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Hoje é um dia muito especial, é o dia de Páscoa, um domingo de Páscoa. E é nesse domingo que eu queria estar deixando uma palavra aí para o teu coração. E a palavra que Deus colocou aqui para mim está passando para você hoje. Ela está aqui no livro de João, no capítulo 20. A partir do versículo 1. O texto é um pouquinho grande, mas eu vou dar uma lidinha para vocês. O versículo 1 diz assim, em João capítulo 20: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lenços, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lenços. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lenços, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Porque não ainda sabiam as Escrituras que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomaram, pois, os discípulos para casa. O cristianismo é uma religião que é diferente de todos os outros criadores de religião. Provavelmente, se você for na Meca, você ali, aquele templo dos muçulmanos, provavelmente você vai ver ali o sepulcro de Maomé. Se, por exemplo, você for na França, você vai ver ali o sepulcro de Leon Rivail, Allan Kardec, criador do Espiritismo. Se você for ali para o Oriente Médio, você vai encontrar ali o sepulcro lacrado de Siddhartha, o primeiro Buda, mesmo ele dizendo que existem muitas reencarnações, mas ali o que está morto, morto está. Mas se você chegar em Jerusalém, a cidade santa, e você fizer um tour ali por ali, você vai encontrar ali muitos lugares maravilhosos e santificados, que ali é um lugar que você sente realmente a presença de Deus. Mas se você entrar naquele buraco, naquela rocha, você vai ver do seu lado, de um lado você vai ver uma pedra onde colocavam os corpos e onde tinha toda uma preparação, e do outro lado uma outra pedra onde Jesus foi colocado envolto aos lenços, como nós acabamos de ler aqui no texto. Ali tem uma grade, porque dizem que se não lacrassem aquilo ali, os itinerantes, né, as pessoas que viajam e passam por ali, eles poderiam começar a arrancar pedaços da pedra e levar como uma lembrança. Então ali é bem protegido. Mas quando você vira para sair do sepulcro, tem uma placa escrita em vermelho, que está escrito assim: He is not here. He alive. Arrive. Quer dizer, ele não está aqui. Ele ressuscitou. É isso que difere o cristianismo de qualquer outra religião. É ter e servir realmente um Deus que veio, morreu e ressuscitou. O seu lugar ali
em Jerusalém, naquela tumba, está vazio, diferente de qualquer outro sepulcro. E isso simboliza a Páscoa, uma data muito especial. Normalmente nós comemoramos muito o aniversário, que é o dia do nascimento, mas a quem nós servimos, a comemoração maior é da sua morte, porque foi a sua morte que mudou a minha e a sua vida. Sim, quando Jesus nasceu, nós comemoramos alguns meses para trás aqui, agora em dezembro, e é uma alegria muito grande, porque Deus veio, Deus encarnou aqui na terra, mas a sua morte fez toda a diferença. E a coisa mais bacana é que naquele domingo, né, como diz o texto, o primeiro dia da semana, domingo, um domingo como hoje, as Marias foram ao templo porque Jesus morreu na sexta-feira, né? Nós tivemos agora a sexta-feira da paixão. Um amor incondicional de Jesus por nós, um amor incondicional de Deus por nós, de tal maneira, né, como João ali em 3,16, o versículo mundialmente famoso, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é uma forma de, eu não sei me expressar o tamanho desse amor. Um amor que nós não merecemos, um amor que nós, como seres humanos, nós não conseguimos medir, botar valor nesse tal amor de Deus, a ponto do próprio Deus se encarnar, viver no meio de nós e morrer por nós que não somos merecedores. E o que me chama a atenção, porque nos 4 evangelhos narram a mesma história, mas o que me chama a atenção aqui em João, diferentemente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, porque Mateus, Marcos e Lucas, a gente sabe, Mateus foi discípulo, Marcos foi discípulo de Pedro, Lucas foi discípulo de Paulo, né? E Mateus e João, eles andaram com Jesus. João aqui é o que era aquele a qual Jesus amava. É aqui que no próprio texto diz, né, que foi Pedro e aquele discípulo que Jesus amava. É esse João aqui. E João, se você pegar o livro e começar a ler, né, os 4 evangelhos, você vai ver que Mateus, Marcos e Lucas contam as mesmas histórias que João, mas sempre mostrando um Jesus que faz um milagre, sempre mostrando um Jesus que fez uma diferença. Não é muito diferente de João, mas João é aquele que via de perto, né? Porque Jesus tinha 500 discípulos, desses discípulos ele tinha, vamos resumir, ele tinha 12, desses 12 que o acompanharam até a última ceia, e depois nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso, que acompanharam Jesus na última ceia. Desses 12 ficaram 11 que foram para o Getsêmani com Jesus, mas chegando no Getsêmani só ficaram 3, Pedro, Tiago e João. Desses 3, Jesus estava mesmo com um, que era esse João aqui. Então, quando nós falamos aqui, é o livro de João que me dá uma atenção especial, a forma em que João narra, que ele chega ali no sepulcro, mas ele não entra. Ele vê realmente ali que o corpo não estava ali de Jesus, mas ele não entra no sepulcro. E Pedro chega logo após, porque eles vieram juntos, mas um foi apressado, um correu mais, e Pedro entra ali. E é o que a gente vê aqui no versículo 7. No versículo 6 diz assim:
Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lenços. Agora tem um detalhe no versículo 7, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis que estavam lá no chão, mas enrolado num lugar à parte. É isso que eu quero passar para você. A obra de Jesus já estava consumada. A obra de Jesus já estava pronta. É o que ele disse lá na cruz. Pai, está consumado. A ti eu entrego o meu espírito. Foi quando Jesus morreu ali, pronto. Ali a salvação ela foi entregue para mim e para você. Hoje você não precisa mais se preocupar com o que as pessoas falam, com o que a religião fala, com que como que vai ser. Quando nós aceitamos a Jesus, a obra se consuma, porque o sangue de Jesus é aquele sangue que nos purifica de todo pecado. Aquele cordeiro que foi imolado, aquele cordeiro que padeceu na cruz, ele derramou o seu sangue por mim e por você. Então a obra está consumada. Mas existe um detalhe. Diz a história que quando uma pessoa se sentava à mesa e ali ela estava fazendo a sua refeição e ela, por um acaso, ela se levantasse, ela se retirasse da mesa, a pessoa que estava servindo, ela chegava até a mesa, porque agora a mesa está ali vazia, ela chegava na mesa. E se ela não notasse que havia um lenço ali enrolado, dobrado, sobre a mesa, significava que a pessoa tinha terminado a sua refeição, então ela já poderia recolher todos os utensílios, fazer toda a limpeza. Mas se ela olhasse na mesa e o lenço ali estivesse enrolado ou dobrado, significa que o Senhor, aquela pessoa que estava na mesa, ele iria retornar para continuar a sua refeição, para continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. E é isso que Pedro viu, que todos os lenços a qual envolvia Jesus estavam ali caídos no chão. Mas havia um lenço a qual estava sobre o seu rosto, que não estava jogado, não estava caído, e sim estava enrolado ali à parte. Significa que Jesus ainda faz uma obra. A obra da salvação ela já está completa. Mas Jesus ainda continua trabalhando na minha e na sua vida. Jesus ainda continua nos amando da mesma forma desde a fundação do mundo. Jesus continua ainda fazendo milagres na minha e na sua vida. Jesus continua ainda nos guardando. Jesus continua nos protegendo. Jesus continua ainda fazendo a diferença em nós. Como não servir a esse Jesus? Como realmente não amar esse Jesus? E a obra da cruz ela foi consumada, mas Jesus ainda está conosco. Ele disse, olha, estarei convosco até a consumação dos séculos, porque esse lenço dobrado significa que ainda está faltando mais coisas para Jesus fazer. Além dos milagres, além da sua proteção, além do seu carinho, além ainda de, mesmo ainda não merecedores, Ele ainda nos ama. Ele é o noivo esperando a sua noiva, a igreja. Nós estamos passando por um momento, outro dia eu estava conversando com um amigo, pastor, amigo meu, e com essa confusão aí dessa pandemia, e olha, a igreja ainda está fechada, não está conseguindo. E eu falei com ele, pastor, fica tranquilo, porque se Jesus voltar agora, essa igreja aí, que não é a igreja, é um templo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso tudo aí vai ficar, vai saber lá o que vai ser. Mas a igreja
somos nós, a noiva do Cordeiro. Esse lenço ainda está dobrado porque tem muita coisa ainda para acontecer, porque tem muita coisa ainda para Jesus fazer. Uma obra ainda está sendo feita desde a fundação, passou a sua morte e ressurreição, aonde ele consumou tudo, mas ainda a obra dele ainda não está terminada. Como eu disse, a obra da cruz já foi consumada, a salvação está entregue, o sangue dele está aqui conosco. É o que nos purifica de todo pecado. Mas agora, além dessa salvação, Jesus ainda continua trabalhando. Sabe por quê? Porque ele quer ter um encontro comigo e com você. Guarda essa palavra no coração. Jesus ressuscitou. Essa é a Páscoa. Nós sabemos que o significado de Páscoa é lá no Egito, mas a Bíblia ela é escrita em linguagens. Então aquela figuração do Egito, onde o povo saiu, o cordeiro foi sacrificado. Após o cordeiro ser sacrificado à meia-noite, o povo foi liberto do Egito. E no próximo vídeo eu quero estar até falando um pouco, se Deus permitir, a gente está falando um pouco sobre essa saída do Egito. O povo sai do Egito, a figuração de Jesus, o cordeiro sendo morto, e o povo sendo liberto do pecado, foi transformado de criaturas para filho, para todos aqueles que creem no seu nome, que Jesus é o unigênito de Deus. E se você crê nisso, Jesus deixou o lenço ali dobrado, enrolado, para que ele continue fazendo uma obra grandiosa na sua vida. Guarda essa palavra no teu coração. Não se desanime, não se desespere. Jesus está contigo. O Espírito Santo de Deus vai te guiar em tudo aquilo que Deus quer para você. Tudo está no tempo de Deus. Tudo está de acordo com o que Deus quer. A palavra de Deus diz que todas as coisas, não importa se elas são boas ou se elas são ruins, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Você é chamado. Então tudo o que acontece é para cooperar com aquilo que Deus tem para a sua vida, para cooperar para o seu bem. Jesus ressuscitou. Desejo hoje para você uma feliz Páscoa e a esperança de que Jesus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.